Quais são os riscos e as limitações do uso da IA em artigos? Então, a gente tem alguns riscos para que a gente possa prestar atenção e tomar as nossas decisões. Os erros e imprecisões da IA, que é a alucinação, os erros de interpretação que vão envolver uma questão cognitiva, subjetiva, a gente sabe que a IA faz uma alucinação ou faz inferências que não são de fato o que a gente que já tem uma bagagem, que trabalha numa linha, numa perspectiva teórica, enxerga. Então, a gente tem riscos de interpretação conceitual, riscos metodológicos, se a gente não conhece a metodologia, a gente pode acabar misturando métodos e não ser o nosso objetivo no nosso tipo de trabalho. O viés algoritmo, que é aquela história que máquinas são treinadas por humanos, humanos são preconceituosos, fazem discriminação, não só entre pessoas, mas entre assuntos, e a gente tem o viés de seleção também, porque, em geral, o IA acaba selecionando artigos com maior impacto científico. Então, acaba olhando mais para esses também. Isso também é um viés e tem que ser considerado. A alucinação, saiu um estudo há pouco tempo, que ainda está em pré-print, da OpenAI, que eles foram estudar por que essa alucinação, qual era a origem da alucinação das IAs, para tentarem resolver o problema da alucinação. Que nessa corrida das Big Techs, um dos problemas que eles querem resolver é a alucinação, porque a gente vai começar a acreditar mais em uma ferramenta se ela alucina menos. A culpa estaria no sistema de pontuação, porque pontua mais chutar uma resposta do que dizer eu não sei. Lá, quando começaram a treinar os algoritmos, era assim, a máquina ganha mais pontos se ela dá uma resposta. Isso acaba que a máquina dá uma resposta inventada, alucinada, mas com muita convicção de que aquilo está certo. E aí a gente cai. E ela ganhava mais pontuação quando foi treinada para isso. Descobrir isso é um avanço na IA generativa. Por quê? Porque eles podem agora voltar a treinar em algumas áreas esses algoritmos, mudando esse condicionamento, esse reforço positivo, vamos dizer, de punir a IA quando ela errar com confiança, quando ela inventar coisas com confiança. E dar pontuação a mais quando ela disser, eu não sei essa resposta. O que para nós, pesquisadores, vai ser muito melhor também, né? Então, a gente vai ter mais confiabilidade na IA quando ela puder reconhecer os limites e não sair inventando coisa, mentindo coisas para gente, que não chega nem a ser uma fake news. É uma alucinação. Ela precisa dar uma resposta. E daí, no ímpeto de dar uma resposta, ela mistura vários assuntos e cria a resposta que ela quiser. E a gente acredita se não tiver base e se quiser acreditar, que é o perigo. Esse é o perigo da falta de supervisão humana. A dependência também é um risco. Então, a perda da capacidade crítica, de conseguir pensar sozinho, de fazer um raciocínio sozinho. A perda da originalidade, das nossas características na escrita. O meu estilo de escrita é diferente do meu colega, diferente da minha orientadora, diferente de um outro professor. A gente tem os nossos estilos e as nossas ideias nas nossas pesquisas. Pô, eu pensei em fazer de tal jeito. Eu não preciso sempre da IA. E aí tá, da gente seguir exercitando, não ficar dependente. Fazer esboço à mão, assim que puder, escrever sozinho, deixar as ideias fluírem, a criatividade fluir, não ficar sempre tentando lá na IA para ver o que acha, se dá certo ou não. E a gente só vai avançar nas pesquisas se a gente mantiver essas capacidades críticas, essa originalidade na pesquisa, porque isso é pesquisa, é fazer algo que não foi feito ainda, ou fazer um pouco mais do que alguém conseguiu fazer em determinado tempo histórico, e criar respostas
identificar resposta. A gente cria as ideias, os problemas, as perguntas, problemas, e a gente vai encontrar resposta. Essas respostas podem ser muito importantes na ciência. Então não faz sentido a gente ficar nessa dependência da IA, que são máquinas já treinadas com base em algo que já foi produzido. A nossa ideia de originalidade e de pesquisa, ela vem acima disso, para além disso. É do que ainda não foi feito. É do que a IA ainda não sabe porque não foi feito. Não tem base. Quais são os riscos, então, da integridade da pesquisa? E aí, coloquei a imagem de um dominó para lembrar que alguns desses riscos podem acabar derrubando uma pesquisa, fazendo com que uma pesquisa vá para o lixo, vá não ser publicada ou ser publicada e ser retratada depois. A falta de supervisão humana é um risco. O uso não divulgado de IA nos manuscritos. Então, se a gente usa IA, a gente tem que divulgar. Mas, para isso, a gente sabe que os periódicos também têm que ter as suas diretrizes dizendo como a gente deve divulgar. Falsificação de dados e resultados, que não são dessa época de IA, mas que existem ainda. Então, esse é um risco. A falsificação dos dados e dos resultados, sendo feitas por IA ou pela gente. Há um impacto no processo de revisão por pares. Então, a gente tem dificuldade, por conta da IA, de conseguir identificar, os pares conseguirem identificar algo que foi plagiado, algo que foi produzido com IA. E aí vem a polêmica dos pré-prints, porque os pré-prints, vocês sabem, né? Que os pré-prints já existiam, mas eles foram bombados assim na pandemia, que são aqueles artigos publicados em plataformas sem revisão de pares. Eles ainda não foram para revisão de pares. Em determinado momento isso foi muito importante, e em algumas pesquisas isso é importante, como aquele pré-print da OpenAI. Porque os pesquisadores primeiro enviam um pré-print e depois ele vai para uma análise de pares para ser publicado como artigo ou não. E aí, após a revisão de pares, a gente pode identificar que aquele artigo tinha falhas, ou então que ele virou um artigo mesmo, e aquelas foram as primeiras pessoas a falar sobre aquilo. Então, o pré-print pode ser visto como, não digo uma literatura cinzenta, mas uma pesquisa ainda com pouco crédito, porque não teve uma supervisão crítica de pares, uma avaliação de pares, mas ele também pode ser visto como o começo de uma certa patente de ideia, de olhar para ele como alguém falou isso porque pegou no chat GPT ou pegou em alguma ferramenta, mas a Liara, um ano antes, já tinha submetido um pré-print, exatamente com essa ideia. E aí, no momento que eu reivindicar que a ideia é minha, eu tenho como provar porque eu tinha um pré-print lá publicado. E isso é possível. Então, tem essas discussões aí do pré-print que ainda vão avançar, são o começo da conversa, talvez, né? Nesses tempos. Outro risco é a homogeneização de estilos de escrita. Claro que a IA aprende. Então, as IAs que eu uso, elas já sabem qual é o meu jeito de escrever. Se eu tenho algo escrito e vou mostrando, já tem uma noção, já consegue aprender um pouco. Mas, em geral, as IAs elas vão escrever de uma forma mais padrão, de uma forma mais comum, que é aqueles métodos que a gente usa mais duros, estruturais para fazer um artigo, por exemplo, flexionar de tal jeito, escrever de tal jeito. E a gente sabe que existem estilos de escrita, inclusive em áreas diferentes. Eu trabalho na área de estudos culturais, mexo com plataformas, estudo plataformas, sim, mas a minha linha permite e até incentiva que a gente escreva uma tese, um mestrado, um artigo em primeira pessoa, que a gente se coloque nessa conversa, nessa escrita. Já antes, quando eu trabalhava mais, mesmo na qualitativa, mas mais com publicações
da área da saúde, que tem uns modelos biomédicos, a escrita era mais dura, a escrita era mais formal, a escrita era de outra forma. E pode que o uso da IA acabe padronizando essas escritas. A redução no desenvolvimento do pensamento crítico é um risco muito grande, eu falei um pouco antes, né, sobre isso, e o risco de plágio. E aí é sobre plágio que eu vou detalhar agora, que é o motivo da aula, mas eu precisava dar um contexto para a gente chegar aqui. O conceito de plágio é imitar o trabalho intelectual de alguém. De quem? Bom, de uma pessoa, de um autor, de um grupo de pesquisadores. O conceito parece, ao meu ver, tá um pouco caduco, porque hoje o que a IA faz é massivo, é rápido, é sem fonte muitas vezes, e aí a importância da gente usar as ferramentas adequadas para aquilo que a gente precisa, que são muitas fontes, e se a IA pega a ideia e nos dá a ideia pronta, e não nos diz a partir de quais fontes que ela gerou aquela resposta, que ela é generativa, né? A gente não consegue atribuir uma autoria, é plágio ainda, mas é difícil com um texto conseguir fazer essa discussão, como quando a gente faz com direitos autorais. Ah, o direito autoral de tal conceito é da Liara. Ah, o direito de imagem, quem pinta daquele jeito? Bom, Romero Brito botou a assinatura dele, Leonardo da Vinci. Pode ser uma releitura, se não é algo falsificado, vamos dizer, diretamente, né? Uma obra falsificada. Pode ser uma releitura citando o Romero Brito, citando Leonardo da Vinci. Essas discussões são mais avançadas. A gente já tem, inclusive, em alguns países, publicações dizendo dessas discussões. A Alemanha e a União Europeia, na verdade, a União Europeia tem um avanço já com relação a isso, e a gente já tem algumas empresas, estúdios, artistas que tiveram indenização, ganharam indenizações do ChatGPT e de outros modelos de linguagem por conta de utilizarem isso. Aquele tempo que virou moda fazer, por exemplo, desenhos a partir de fotos nossas, ao estilo de um estúdio que faz animações no Japão. ChatGPT tirou essa base de dados, tirou essa possibilidade. Há pouco tempo, o Maurício de Souza também. Não sei se ele chegou a entrar na justiça, mas havia uma ameaça de que ele entra na justiça, porque as pessoas estavam fazendo isso com a Turma da Mônica. Eu tiro uma foto aqui com meu irmão e aí peço para gerar nós na Turma da Mônica jovem. E todo mundo sabe que aquele estilo de desenho de quadrinhos é uma obra do Maurício de Souza. Mas quando a gente vai pensar em texto, em ideias, em avanço na pesquisa, em alguma parte, principalmente mais filosófica, mais teórica, isso se torna muito difícil de ser identificado. E essa discussão é muito ainda pequena, recente, perto das demais. Original é aquilo que mostra qualidade também, porque é algo inovador, que vai garantir um valor, uma relevância do artigo. Pô, ninguém pensou nisso, ninguém tinha tido ainda essa ideia de pesquisar isso, ou, até que enfim, alguém pesquisou isso, esse é o motivo. A gente vai ter esses olhares diferentes usando IA. E aí a gente tem que seguir conversando sobre o que é plágio, o que é originalidade. A originalidade, por exemplo, que muitas vezes é prejudicada pela cobrança de produção. Se a gente usar para produzir, talvez não tenha efeito, mas se a gente usar IA para conseguir fazer uma produção mais rápida de revisão bibliográfica, de algumas bases que a gente demoraria muito tempo, como eu dei alguns exemplos antes,
e usar a cabeça para a originalidade, para aquilo que é inovador, para análise, para discussão, a gente consegue produzir com qualidade. Mas também é difícil, compreendo isso, na forma que a gente está, que a máquina quer que a gente produza, que a CAPES pede para a gente produzir, que a gente é valorizado pelo número de artigos de tal impacto, recebe financiamento por isso. Então, é uma briga ainda, ela não vai deixar de existir, mas a gente tem que usar a IA, eu pelo menos defendo isso, como aliada. Assim como o plágio, eu acho que os detectores eles estão obsoletos. Porque se a gente pega há poucos anos, antes da pandemia, parece fazer muitos séculos, né? Mas antes da pandemia, por exemplo, eu usava o CopSpider. E tinha outro que eu não recordo o nome agora. O CopSpider, ele é software livre, então, se não me engano, era o CopSpider. Então, era o que eu mais usava, porque não pagava e achava interessante fazer esse uso, assim. Essas ferramentas, hoje, para detectar plágio de IA, elas são úteis, elas dão um percentual, assim, mas elas ainda têm limitações. Uma delas é por essa toda modificação que a IA consegue fazer. Ela consegue juntar 5 fontes diferentes, cria uma, falando sobre aquelas ali, e de outra forma, e o detector não pegar. Então, não se deve usar só, e vários autores já estão dizendo isso, que a gente não deve usar os detectores de IA como a única prova para acusar alguém. Que o número de falsos positivos é muito grande, né? O peso dessa decisão pode ser grande, pode ter um impacto. Então, supervisão e julgamento humano seguem sendo essenciais. Ainda a gente não consegue um detector que dê 100% de certeza. Por essas modificações da IA, pela aprendizagem da IA. As novas ferramentas anti-plágio, vocês vão ver que tem uma série já, né? Estão vendendo para as revistas, para universidades. As ferramentas anti-plágio hoje, por exemplo, vocês vão ver que eu coloquei algumas fontes bibliográficas pequenininha na apresentação, que vocês podem baixar depois, e clicar, porque eu coloquei o link também desses artigos. As ferramentas de IA, por exemplo, elas têm dificuldade em identificar, em analisar texto curto. Parágrafo pequeno, frase, é um contexto pequeno. Ela não consegue identificar que aquilo é um plágio. Pode utilizar, pode ser um plágio, ela não consegue identificar. Tem um número de falso positivo também, porque em algum momento, algumas coisas que a gente falou, principalmente nas ferramentas que não são dedicadas a detectar o plágio, em algum momento eu botei o meu material ali no ChatGPT para ver o texto, para revisar, e ela juntou aquela informação com a base de dados de outro pesquisador, ou eu já escrevi outro artigo com aquele mesmo raciocínio, com algumas pessoas, inclusive as mesmas frases, né? Que é a história do pastiche, de cortar os artigos salame, né? A pesquisa salame, que o pessoal brinca, que corta em fatias uma pesquisa e daí usa a mesma introdução, um pouco da revisão bibliográfica e acaba batendo na mesma tecla ou produz numa revista algo parecido com o resumo de um artigo e com os anais lá de outro simpósio internacional. A IA identifica isso muitas vezes, então isso vai entrar como plágio. Poderia ser um autoplágio? Sim, mas às vezes é só uma característica, um jeito de escrever que tem uma similaridade e vai ser detectado, e não é necessariamente um autoplágio. Então, se deve contabilizar mais ou menos uns 20% de falso positivo nessas pontuações de plágio de IA. A ideia é que se possa combinar essas avaliações automatizadas com detectores de revisão humana, que humanos fiquem responsáveis por isso. Que deve ser, né? Numa revista, por exemplo. Dificuldade com paráfrase. A IA tem muita dificuldade em entender que no momento que eu li um texto
de Pedro Bandeira e que eu reescrevi 2 parágrafos da ideia do Pedro Bandeira e eu não citei que era o Pedro Bandeira, ela tem dificuldade de reconhecer que isso é um plágio. Claro que é um plágio, porque eu estou usando a ideia de Pedro Bandeira sem dizer que foi ele que teve aquela ideia. Mas ela não consegue, porque na hora que ela buscar por similaridade, muitas vezes ela não consegue interpretar que nós estamos falando da mesma coisa, porque o Pedro Bandeira escreve de um jeito, eu escrevo de outro. Alguns modelos de inteligência artificial que são mais inteligentes e são criados para a detecção de plágio, até conseguem notar esse tipo de plágio com paráfrase. Mas o problema é que eles não são muito comuns, porque eles são caros, porque são complexos, então envolve toda uma complexidade para desenvolver e torna a ferramenta mais cara logo, né? Então ele não é tão acessível ainda. A IA especialista em plágio, como essas que eu estava falando, que algumas revistas desenvolvem, como essa que o desenvolvimento é mais complexo, ela consegue reconhecer o vocabulário e o estilo de uma determinada pesquisa, de alguma determinada linha, área, tema, mas as demais, que são mais generalistas, como os próprios chats, os assistentes como ChatGPT, Claude, DeepSeek, eles têm muita dificuldade em fazer essa diferenciação do que é plágio. Aí as preocupações que a produção de texto ou ideias, que nas nossas áreas confunde a autoria, por isso que é mais difícil também do que a área das artes. A quantidade de falsos positivos para escritores multilingües ou não nativos de inglês está suscitando uma discussão sobre equidade na pesquisa e acesso acadêmico, porque aí a gente tem, bom, vamos ter que escrever em inglês para conseguirem nos ler numa revista internacional importante, e a gente fez uma pesquisa importante, mas a gente usa IA para melhorar o nosso inglês, por exemplo. E esses detector de plágio vão identificar que teve uso da IA ali. E não necessariamente a ideia era um plágio de IA. Apenas identificou que a gente usou IA, que a gente fez aquela tradução diferente. O nosso inglês não é bom. Então a gente pode ser rejeitado numa revista por conta disso. E esse é uma das discussões atuais, que pode ser uma forma de discriminar, de diminuir o acesso de universidades, de pesquisadores que não têm como a língua mãe o inglês, em especial o inglês americano. Outras preocupações, a digitalização automatizada de vários materiais, levanta a discussão de privacidade e consentimento, porque daí vocês imaginem a quantidade de material que a gente anexa, eu, vocês, mais outros pesquisadores. Essa discussão tem que ser feita também. E há um perigo aí que se junta com aquela discussão do inglês ali, que são as instituições e os periódicos adotando ferramenta de detecção. E alguns relatores já estão dizendo, revisores, desculpa, já estão dizendo que tem uma falta de clareza nas diretrizes de alguns periódicos, que a aplicação é inconsistente do antiplágio, que o treinamento deles é limitado. Eles não entendem, às vezes, o que é aquela ferramenta, como é que ela foi criada, como é que se usa, como é que a revista, de repente, deveria dizer que está usando. Então, isso é tudo muito novo e está se tornando complicado. Dar punições, sanções apenas nessa detecção de plágio, por exemplo, fazer uma triagem e dizer, não, Liara, você foi rejeitado porque você usou IA, de acordo com o meu detector. E muitas vezes eu não usei. A gente tem relatos de várias pessoas, se vocês forem perguntar, várias pessoas já disseram, eu testei, principalmente ChatGPT, esses assistentes, assim, a gente coloca e ele dá que aquilo já existe, já foi feito, e não necessariamente, né? Então, tem uma necessidade aí de fazer atividade educativa, publicar diretrizes, a gente sentar como pesquisador para discutir esses impactos e como diminuir esses impactos nas pesquisas.